Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quarta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Momento esse em que todos nós nos reunimos aqui com o nosso coração, com o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Então sejam todos muito bem-vindos. Também deixamos aqui as nossas palavras de carinho, o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos aqueles que nos acompanham ao longo do dia. Também sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente partilha o pão do Evangelho aqui com uma grande família. Meus amados irmãos, é com Jesus em nosso coração que hoje nós convidamos ao Cristo para estar presente aqui conosco. Que hoje, nesta quarta-feira, todos nós possamos aproximar os nossos olhos da forma como Jesus também enxergava o próximo e a vida. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, que Ele nos ajude a ouvir hoje as palavras, a ouvir os conselhos, de uma forma, meus irmãos, que a gente acolha no nosso coração só o que for útil para a nossa jornada. E o que não for, a gente deixa que essas palavras vão como vento, folhas ao vento. Não nos apeguemos hoje às palavras tristes, às palavras sarcásticas, às críticas, às palavras maldosas. Deixemos elas irem, mas guardemos apenas em nosso coração as boas palavras. Que hoje as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos possam refletir um coração cristão, um coração espírita, para estarmos cada vez mais com a luz de Jesus acesa em nós. E como nos diz Francisco de Assis, para que possamos ser um instrumento da paz de Jesus, hoje e sempre. Meus amados irmãos, são com essas palavras que hoje eu convido a todos a iniciarmos o nosso encontro do Evangelho Diário. Hoje nós iremos refletir a mensagem de número 100, meus irmãos, do livro Um Minuto com Chico Xavier. Ou seja, já estamos aí há 100 dias consecutivos refletindo uma mensagem dessa obra tão querida, tem trazido tantos ensinamentos para nós, para o nosso dia a dia. Então hoje, meus irmãos, a mensagem de número 100 é do querido Espírito Emmanuel. E nesta mensagem, Emmanuel dirá: os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações, manifestas ou ocultas. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo a pensamos. Meus amados irmãos, esta mensagem de Emmanuel a gente precisa compreendê-la com o coração e com muita delicadeza. Senão a gente pode acabar distorcendo ela. E eu vou explicar aqui o porquê disso. Emmanuel diz claramente aqui que todos os acontecimentos da nossa vida nos chegam porque a gente merece. E porque de alguma forma a gente buscou isso. De forma intencional ou de forma oculta, ou seja, nos pensamentos. Então, a gente acaba atraindo para a nossa vida o que a gente mesmo manifesta, o que a gente merece, o que a gente tem que passar.
Só que a gente tem que tomar muito cuidado na forma como interpretamos isso. E eu vou trazer um exemplo aqui para a gente pensar por que temos que tomar cuidado. Jesus sofreu muito na caminhada dele terrena. Jesus foi criticado, Jesus foi xingado. O Cristo muitas vezes não tinha com o que se alimentar, aonde colocar a cabeça para repousar, no momento que ele ia peregrinando entre as aldeias. Muitos fechavam as portas na cara de Jesus. Ou seja, Jesus sofreu, foi caluniado. Aconteceram vários momentos tristes na vida do Cristo. Jesus foi preso, foi maltratado. Jesus morreu na cruz, ao lado de 2 ladrões. Com tuas mãos presas no madeiro com um prego. Imaginemos a dor física de ter cravado em tuas mãos aquele objeto pontiagudo para fixar no madeiro. Jesus carregou uma coroa de espinhos, espinhos que tinham veneno. E conforme iam cortando e entrando na pele de Jesus, no sangue, na corrente sanguínea, aquele veneno também ia entrando, causando sofrimento físico. Olha como que Jesus sofreu. Olha quanta coisa aconteceu na vida do Cristo. E aí, peguemos esse ensinamento de Emmanuel aqui. Que se a gente leva esse ensinamento de Emmanuel ao pé da letra, como eu disse, a gente distorce o que está escrito. Emmanuel diz que o que acontece na nossa vida, né, obedecem às nossas intenções e provocações, ou seja, o que a gente deseja, o que a gente pensa, então isso chega para nós de alguma forma, certo? Então, olhando para a vida de Jesus, né, uma vida tão sofrida, com tantos acontecimentos tristes e infelizes, olhando para a vida de Jesus, então quer dizer que o Cristo só pensava em coisa ruim? Quer dizer então que Jesus só fez coisa ruim na vida, então por isso que ele estava sofrendo tanto? Então quer dizer que Jesus não era um espírito bom, por isso que ele sofreu tanto assim? Porque, como se diz, se ele sofreu, é porque ele desejou isso para a vida dele? Pensar assim é um dos maiores equívocos que a gente pode cometer na vida, meus irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem em que nos é dito: Jesus sofreu mais do que qualquer um de vós, e ele não tinha nada que expiar na terra. Nada. Ou seja, Jesus tinha os pensamentos puros. Ele tinha o coração em comunhão com Deus. Jesus era uma luz que irradiava amor, fé, bondade, serenidade. Os pensamentos do Cristo eram pensamentos elevados às mais altas esferas. E mesmo assim, Jesus sofreu tudo o que ele passou na terra. Cristo tinha uns pensamentos elevados e mesmo assim a jornada dele aqui não foi fácil. Então, meus irmãos, por que eu trouxe esse exemplo aqui para nós? Para não levarmos ao pé da letra o que Emmanuel está nos dizendo aqui. Porque Emmanuel coloca que os acontecimentos da vida obedecem ao que a gente está desejando, ao que a gente está pensando. Claro, nós temos essa lei. Só que, meus irmãos, nós também temos que pensar em algo. Que todos somos amados por Deus. E que Deus cuida tanto, mas tanto de cada um de nós.
Deus não é um pai que castiga, não é um pai revoltado, Deus não é um pai que quer nos ver sofrer. Então, meus irmãos, muitas vezes o que nós passamos de sofrimento, de dificuldade em nossa vida, é claro que foi algo que a gente plantou, que a gente cultivou. Mas Deus, como um pai misericordioso, um pai que quer nos ver aprender, na verdade, ele deixa com que a gente colha o que a gente plantou. Mas ao mesmo tempo, Deus nos dá a oportunidade de crescer em meio a esse sofrimento. Deus nos manda auxílio para a gente não passar por aquilo sozinho. Deus nos manda ajuda para a gente poder conseguir enfrentar aquela dor, aquele problema com apoio, com amparo. Ou seja, meus irmãos, como Emmanuel coloca aqui, encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. Mas, meus irmãos, temos que manter o pensamento elevado para entender com o coração essas palavras. E não entender de forma bruta, digamos assim, dizendo, então se aquela pessoa está sofrendo muito na vida dela é porque ela merece sofrer, então porque ela fez muito mal, não é uma pessoa boa. Mas se ele está passando por uma enfermidade, se ele está passando por um sofrimento, se ele teve esse desgaste na vida dele, é porque ele merece, porque ele não é uma alma boa. As coisas não são bem assim, meus irmãos. Novamente eu cito Jesus. O Cristo passou por tudo que passou e é um espírito puro, meus irmãos. Puro. Porque o sofrimento na vida, a dificuldade, nem sempre ela vai ser porque a gente plantou exatamente aquilo, mas pode ser das almas mais evoluídas uma missão, um resgate, um momento de aprimoramento. Não quer dizer que é porque é uma alma ruim, por isso que está sofrendo na vida. Por isso que só acontece. Tem gente que, às vezes, a gente ouve isso, que diz só acontece coisa ruim na vida dele porque ele é uma alma ruim. Isso não é verdade. Pode ser uma missão, pode ser o fim de uma etapa ali, de um resgate, então as coisas ficam um pouquinho mais fortes, mais complicadas naquele momento, porque é o indício de um fim ali, de uma prova que está sendo cumprida. Isso é nos dito no Evangelho segundo o Espiritismo também, né? As provas mais duras, as provas mais difíceis, que causam mais sofrimento, sobretudo moral, são indício de que a gente já está quitando aquela parte na vida. Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquela passagem, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, meus irmãos, quando nós lemos um ensinamento desse aqui, do Emmanuel, para a nossa vida, é um ensinamento que nos conduz a ter responsabilidade para as nossas atitudes, porque realmente a gente vai colher o que a gente está plantando. Só que, ao mesmo tempo, a compreender também que Deus é um Pai que nos ama tanto, que Ele quer nos ensinar através dos caminhos da vida. Deus não quer ver a gente sofrer, não é um Pai punitivo. Então, se hoje a gente está passando por um momento delicado, se a gente está passando por um momento difícil, se estamos enfrentando um sofrimento, algo nós podemos aprender disso. Porque se nós estamos sofrendo na vida, não é só por sofrer, não. Tem algo aí maior com isso. Um aprendizado, uma mudança de vida, uma inspiração de fé para outros irmãos, uma mudança de conduta. Algo de maior tem sobre isso. Então a gente precisa começar a enxergar as etapas difíceis da vida com outros olhos. Não com aqueles olhos do sofrimento puro, então é porque eu sou uma alma horrível, sou uma alma ruim, então eu tenho que sofrer mesmo. Não, não são com esses olhos. Mas enxergar as etapas difíceis como uma colheita
de algo que a gente cultivou, mas uma colheita que tem algo aí para nos ensinar. Porque se Deus permitiu isso na nossa vida, se Deus permitiu esse momento que nós estamos vivenciando, algo temos para extrair de proveitoso disso. E se a gente não compreende isso nesse momento, talvez futuramente, no mundo espiritual, a gente vai conseguir ampliar o olhar e entender. E eu estou afirmando isso e trazendo de novo o ensino de a vida de Jesus, porque o Cristo sofreu tudo, o Cristo não sofreu em vão. Jesus passou tudo que ele passou para cultivar a fé na gente, para trazer ele ser a mensagem do evangelho para nós, para trazer o amor, para modificar os nossos corações tão endurecidos. Cristo passou por tudo que ele passou, bebeu aquele cálice que Deus reservou para ele, que tinha um propósito maior com aquilo. Não era só para sofrer, porque Cristo é um coração puro. Então, meus irmãos, eu trago esse olhar para o que a gente está colhendo hoje, esse olhar para o que está acontecendo na nossa vida hoje. Se Deus permitiu o que estamos passando, algo maior tem por trás disso. Um aprendizado, uma purificação, uma restauração interior, algo iremos extrair de maior. Não é só por sofrer, não é por nada disso, porque Deus é um Pai misericordioso. Então hoje eu vou deixar essas palavras para o nosso coração, essa reflexão, para não mais julgarmos a quem passa por problema, achando que, então quer dizer que merece porque a vida, ele está colhendo o que plantou. As coisas não são assim. É o momento dele de aprendizado. Troquemos esse pensamento de julgar o sofrimento como um momento de colheita do mal que se fez. Troquemos esse pensamento pelo olhar de o sofrimento irá trazer um aprendizado. É o momento que Deus mandou para aprendizado. Talvez é por essa via que a nossa alma vai se modificar. Troquemos esse olhar, esse ponto de vista dos momentos difíceis da vida. Não apenas vamos dizer, tá colhendo o que cultivou. Não apenas isso, mas está colhendo um aprendizado de algo que já agiu no passado e foi uma atitude equivocada, uma atitude falha perante Deus, os ensinos de Deus perante o amor maior. Então, por isso, Deus está dando uma nova chance, talvez agora pela via da dor, do sofrimento, das provações, mas uma nova chance para aprender a retornar o coração a Deus cada vez mais. Não apenas para sofrer, mas para trabalhar essa comunhão com Deus. Hoje, eu deixo aqui essa mensagem para o nosso evangelho de hoje, para o nosso coração, para a gente ter um olhar com mais carinho para a vida, um olhar de aprendizado e não de sofrimento. Meus amados irmãos, fiquemos com Jesus. Eu agradeço a todos por estarmos aqui reunidos neste nosso momento do Evangelho Diário. É com alegria que a gente encerra com essas palavras hoje, lembrando a todos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.